Sim. Beleza. Sim. Beleza. Um negócio que eu vi que vocês fizeram que a gente não fez, a gente podia fazer agora. Ela tem uma ideia de quantas pessoas dos nossos grupos vieram, entendeu? A gente tem. A gente não contou a presença. A gente podia fazer isso, né? Léo, Zé, Bosco, Hoje, nessa linha aí, só faltou uma equipe, que foi a última. Então, deixa ele só. Quem é da equipe Agricultura 2, bota assim aí no chat, por favor. Pronto. Aí, Cristiano, depois tu repete o procedimento para os grupos da gente. Massa. Não, o procedimento é simples. É pessoas da equipe de diversão. X. Agora, certo. Coloca assim aí no então, qual a equipe agora? Salve assim. Teve um monte sim aí, mas não era melhor o pessoal botar o nome da equipe deles, não? Aí a gente conta. Não, mas vê, ó, diversão. Depois de diversão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Eu tirei um print da tela, deu 44 pessoas. Eu sei, eu vi. Agora, só para anotar aqui. Então, tu estás colocando isso no painel de controle? Eu estou registrando aqui. Pronto. Gabriela e Luana são da equipe de diversão, é? Sim. Então são 11, é isso? Tá bom. Ó, Luana não. Peraí, calma. Beleza. Foram 11 de diversão. Aí agora vamos para qual a outra equipe? Produtividade e saúde mental. Quantos? Produtividade. Peraí, deixa eu botar aqui, viu? Produtividade. Bota no chat para dividir as coisas. Isso. Produtividade, vai lá. Agora quem é de produtividade? Seis pessoas em produtividade. Qual é a próxima? Saúde mental. Nas redes. Saúde mental nas redes. Isso. Contei 7. Só 7 por enquanto. 7. E, por fim, transporte público. E aí, gente, transporte público. Enquanto vocês escrevem aí, a gente explica aqui a lógica disso. A gente procura mais ou menos seguir a quantidade de pessoas. Não está faltando uma, não. É que eram 7 equipes. 3 numa turma, a gente ficou com 3. Mas está faltando uma, não? São 7 equipes. Só explicando por que a gente segue. Tem mais um de diversão. Não, diversão e música já está completa. A gente pegou todo mundo. A linha de saúde. Não precisa ser uma precisão de uma pessoa, não vai fazer muita diferença. Agora, o importante, porque tem gente que está respondendo depois. Tem que corrigir lá. O que é que a gente faz isso, gente? Primeiro, para poder soar alguns alertas nossos, certo? Quando a gente começa a ver que tem menos gente vindo de cada equipe, a gente já sabe que tem um possível problema à frente, e aí a gente pode agir. E também, no final, a gente, quando faz a avaliação do trabalho da equipe, a gente dá uma olhada no histórico, se era uma equipe engajada ou se era uma equipe que tinha pouca gente, para poder entender porque que as coisas não funcionaram. Então, isso, no final, pesa, entendeu? Pesa e serve de alerta para a gente saber o que está acontecendo. Hoje tem um complemento aí. A gente tem que encontrar um outro método. Talvez, Fernando, a gente possa gerar um mente daquele dali que a gente faz, digamos assim, a chamada automática, entendeu? Porque aqui é difícil contar. O pessoal que não respondeu no momento certo, depois responde e a gente erra. Esse método é longo e pode falhar. O método tem que pensar em muito bom.
Tem um outro complemento a isso que Geber falou, que não fica efeito telefone sem fio, né? Quer dizer, quem não veio para a aula, fica alguém tendo que normalmente é o gerente da equipe, tendo que traduzir as coisas que os professores disseram e as outras equipes, né, e os outros alunos, para o resto da equipe. Isso é ruim, porque fica muito enviesado pela visão daquelas poucas pessoas que foram, né? E, por outro lado, sobrecarrega essas pessoas. Certo, galera? Então, além desse lado prático aí de participação, tem esse lado mais concreto e não ter efeito telefone sem fio. Importante, né? O que a gente tem agora? Falar da quest, da próxima quest, é isso? Isso. Isso. Deixa eu compartilhar aqui. Veja que faltou gente, certo? Porque eu somei 54 pessoas que responderam participar de alguma equipe, nós somos 68 e com certeza a gente não tem 14 professores aqui, entendeu? Então, faltou gente. Ô, pessoal, eu vou parar já a gravação. Não quer Não tem a quest, né? A quest Tá. tem que estar na gravação. Ok. Eu acho que é o mais importante. Tá bom. Deixa eu coloco aqui na tela, eu compartilho se não der problema no meu negócio aqui, porque estava dando uns problemas. Meu Wi-Fi voltou, só avisando aqui, eu posso apresentar qualquer coisa se precisar. E lembrando, gente, que a gente vai ter agora, são 15 dias, né? Porque a nossa próxima aula agora é só dia 22, semana que vem carnaval, apesar de não ter carnaval, né? E não aglomerem, por favor, não aglomerem, mesmo que vocês não tenham aula. Mas, assim, a gente não vai ter aula, mas a nossa próxima aula vai ser a apresentação da quest 3. Mas aí é o seguinte, gente, para a gente não se atrasar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no semestre passado. A gente vai definir os mentores. Hoje, depois da aula, os professores, a gente se reúne. A gente vai ter mentores que vão acompanhar você. E aí vocês vão entrar em contato, observem o WhatsApp. Para a semana que vem, não tem a aula convencional, mas tem uma conversa de 1 hora aí de vocês com o mentor, para a gente não atrasar, certo? Para as coisas andarem. Beleza? Tá aí. Quer apresentar, Júlio? Pode ser. A quest qual? É 3. Posso apresentar. Aí já pode tirar da tela. Todo mundo tá vendo já? Ah, beleza. Pronto. Então, vejam bem, gente. Eu acho que é melhor abrir. Ah, não, tu vai descendo aí, né? Tem logo Dona Norma aí falando sobre Human Centered Design, mas a lógica dessa quest é o seguinte, certo? Para a gente agora, que a gente está nessa fase de entendimento das oportunidades, dos problemas, claro que a primeira parte é a gente entender essas dores, como vocês já começaram a fazer. A maioria, inclusive, eu diria que fez muito bem. Do nosso lado, todo mundo fez bem, mas é claro que ainda só, como disse Léo, arranhou a superfície ali, porque a gente precisa ir mais fundo dos problemas. E, sobretudo, do nosso lado, fazendo um relato para vocês que estavam na outra sala, tem muito aquele problema do tipo, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando solução, tá faltando organização, tá faltando isso. Então, a gente vai ter que ir mais fundo nos problemas. Por outro lado, a gente tem que começar a olhar se aquele problema que a gente identificou, ele pode ser um problema relevante, real, mas ele pode ter uma solução já para ele. Que é o que a gente chama de concorrente. Vai. Só que, assim, no nosso lado, assim, o pessoal também foi redondinho. Não apareceu muito essa coisa da falta, mas o que apareceu muito foi, assim, o público em si não estava definido. E se você não sabe exatamente para quem você vai fazer, encontrar o problema, claro, também fica mais complicado, porque você tem públicos diferentes que vão ter coisas diferentes. Então, foi esse o diagnóstico geral da gente. Mas também foi muito bom. Pronto. Então,
ao mesmo tempo, a gente tem um olho no ferro e outro na ferradura, né? No padre na missa, dependendo de quem gosta da comparação. A gente vai olhar e continuar aprofundando os problemas. Nós fizemos sugestão, e vale para todas as equipes, que vocês, se estiverem perseguindo 2 ou 3 pistas diferentes, vocês são numerosos, vocês podem se dividir em subequipes e aprofundar cada um desses temas para ter o máximo de evidência para a tomada de decisão de vocês, e nós, professores, podemos ajudar nessa tomada de decisão na medida em que vocês trouxerem evidência dizendo, olha, aqui está claramente, a gente vai dizer, pelo que vocês falaram, está claramente esse problema aqui parece ser mais relevante do que o alto. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm que olhar o que a gente chama de fazer análises similares, que envolve 2 pedaços. Os concorrentes, que são aquelas pessoas que estão desenhando soluções ou já desenharam soluções exatamente para aquele problema que vocês estão olhando, para o qual vocês estão olhando, e os outros são as referências ou inspirações. São pessoas, por exemplo, sei lá, o Airbnb certamente é uma inspiração para o Uber. Um cuida de hotel, de hospedagem, outro cuida de transporte. Aparentemente não tem nada a ver, mas o que é que o Airbnb fez? Ele cortou o intermediário, que seria o cara no meio do caminho, o taxista, ou, no caso, o hotel, e você pode falar direto com a pessoa que pode fornecer aquele serviço de alugar um quarto. A mesma coisa que o cara que tem um carro e ele vai usar aquele carro para transportar você. São coisas diferentes do ponto de vista dos setores econômicos, mas eles têm similaridades. Então, vocês vão nessa quest olhar ao mesmo tempo os concorrentes, aqueles pessoas que estão fazendo soluções exatamente para aquele problema que vocês estão tentando resolver, e ao mesmo tempo olhar que outras soluções existem para outros problemas que vocês acham que podem agregar como ideia, e a gente chama isso aí de inspirações para a solução que vocês vão desenhar. Além disso, e alguns grupos já fizeram, já olharam algumas gambiarras, quer dizer, como é que o pessoal está se virando? Se aquele problema é um problema real, as pessoas estão resolvendo de um jeito ou de outro. Então, a presença de gambiarras é um bom indício de que o problema que vocês querem resolver, ele é um problema que, de fato, é relevante e existe. E aí tem um videozinho aí sobre concorrência, eu não sei se a gente vai tocar esse vídeo, Hanóia, hoje, mas põe as questões, aí depois a gente pode tocar o vídeo. Então, essas são as questões que vão guiar o trabalho de vocês essa semana. Trabalhem como se fosse ter aula a semana que vem, só que vocês vão ter um encontro com o mentor, mas vocês vão relatar isso para ele, tá certo? Sei lá, aí não precisa, claro, a mentoria ser na segunda-feira, mas vocês marcam, sei lá, para quarta-feira, de cinzas, quinta-feira, esse tipo de coisa. Então, a pergunta é, qual o problema que você está tentando resolver? Como eu disse, se você tiver mais de uma opção, pode até apresentar as 2 opções de problema que vocês viram, sobretudo trazendo as evidências, entendeu? Então, um exemplo é lá, eu quero fazer atividade física, e eu quero dizer, não, na verdade é o envolvimento e continuidade com atividade física, é um exemplo que tem aí. Quem é o seu cliente? Quem é seu usuário? Porque são 2 coisas que, às vezes, pode ser diferente. O grupo que está falando de diversão, pode ser que o seu cliente seja a pessoa que quer se divertir, desculpa, o seu usuário é a pessoa que quer se divertir, mas não, veja bem. Não, o que a gente vai fazer, já aproveitando a pergunta de Lucas, eu respondo já, Lucas. Vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, digamos, o grupo lá da diversão, o seu usuário é a pessoa que sai de casa e quer se divertir. Mas pode ser que quem vai pagar a sua conta, e o cliente é quem paga a conta, seja um bar, um restaurante. Aí você tem uma diferença entre usuário e cliente. Isso acontece com frequência, e aí, como o Cristiano já falou, quanto mais claro tiver para vocês quem é o usuário e quem é o cliente, às vezes são a mesma pessoa, às vezes não. O cliente é quem paga a conta, certo, gente? O usuário é quem usa o serviço que vocês estão querendo prestar. Quanto isso estiver mais claro, melhor. Quem são os principais concorrentes? Eu já falei disso. Quais são as soluções usadas para resolver o mesmo problema que vocês pretendem atacar? E quem são as referências? Quem são as inspirações? Que são soluções voltadas para outros problemas, mas que servem de ideias e inspirações para que vocês usem
para o problema que vocês estão querendo resolver, que foi o que eu fiz a comparação do Uber com o Airbnb. Que valores concorrentes e referências entregam? Essa é a parte mais delicada, que é ok. Quando tem concorrente, tentem enxergar o que é que eles estão entregando. Eles estão entregando rapidez, eles estão entregando segurança, eles estão entregando conforto, eles estão entregando o que é que eles ganhar tempo, mais precisão, o que é que eles entregam? E isso é muito importante entender que valor, porque mais na frente vocês vão ter que fazer a reflexão, quando vocês quiserem propor algo de novo, a gente começa aqui fazendo exercício, isso já é outra quest, de qual é a proposta única de valor de vocês. Qual é o valor que vocês querem entregar que os concorrentes não estão entregando? E só depois é que a gente vai desenhar a solução, quando souber que valor a gente quer entregar, certo? Que é a segunda pergunta, a sexta pergunta, no caso, que é como eles entregam o valor. Se eles entregam privacidade, que é um valor, eles entregam como? Eles entregam anonimizando os dados, eles entregam não perguntando a você qual é o seu CPF. Se eles entregam, sei lá, rapidez, eles entregam como? É porque eles têm um sistema lá com um algoritmo que já infere tal coisa e com isso ele consegue muito rapidamente pegar a resposta. Então, uma coisa é o valor, a outra coisa é como é que concretamente eu entrego esse valor. Isso se traduz em um conjunto de features que vão ter, que vai ter a solução que vocês vão desenhar e aí é a parte das funcionalidades, certo? Não sei se está claro a minha descrição. Vocês me perguntam se sim, se não, mas eu já respondo a Lucas. Lucas, é o seguinte, o que eu sugiro, para a gente não perder tempo, e aí eu não combinei com meus colegas, se depois eles discordarem de mim, eles dizem, é o seguinte, vocês trabalham nessa quest como se fossem apresentar, mas apresentam para o mentor. Aí na aula seguinte, apresenta de novo, entendeu? Porque essa, de qualquer maneira, é a parte mais enrolada da disciplina, a parte mais difícil, que é de entender e escolher um bom problema. Então, vocês trabalham com o mentor e repetem essa quest, mas não deixem de se encontrar com o mentor na semana que vem, porque ele vai ajudar a refinar, a discutir. Se por acaso tiver já super bem resolvido, vocês até, quem sabe, podem ir para frente. Mas o que eu acho é que o mentor não adianta a próxima quest, ele só ajuda a aprofundar essa quest, que é uma quest muito crítica, entendeu? Não sei o que é que meus colegas outros acham. Concordo, Gê, eu concordo. Concordo. É isso aí. Foi o que eu coloquei também no texto. E acho que não tem necessidade da gente apresentar o vídeo que está lá, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o que é de fato um concorrente, o que é uma gambiarra, o que é um concorrente direto, indireto, tem lá um vídeo para explicar essas coisas para vocês. Está lá justamente para facilitar a vida e vocês assistem na hora que vocês quiserem. Né? Ranoé, eu posso só apresentar uma foto, aquela imagem que você colocou no grupo, acho que o Bosco botou nos alunos também, mas acho que é legal para, nesse momento que a gente está aqui... Põe aí, Fernando. Enquanto isso, eu só pergunto o seguinte, tem alguma dúvida sobre essas questões que eu apresentei? Bom, se não tiver, beleza. Não sei se vocês estão vendo aí. Pronto, essa imagem, acho que circulou no grupo dos alunos também, acho que o Bosco colocou lá. É legal ter em mente isso aqui, né, que o Geber colocou, mas a gente esquece disso, né? No caso aqui, os clientes são o pai, o bebê é o usuário, né? Então, do ponto de vista que o bebê vê nada, né, dos brinquedos, ele vê de baixo, né? Então, como você vê, por exemplo, aquela questão do controle parental, né, por exemplo, é uma funcionalidade muito interessante para os pais, por exemplo, no videogame, mas para os filhos pode ser um saco. Por exemplo, meu filho estava reclamando esse fim de semana que no Nintendo eu tenho que colocar a senha a cada 30 minutos, porque tem um limite de horário lá que ele pode, e que para o usuário isso é uma funcionalidade interessante. Então, durante muitas vezes a gente pensa que o usuário é cliente e o cliente são a mesma pessoa, mas tem momentos em que uma funcionalidade vai agradar um e talvez desagradar o outro. Encontrar o equilíbrio é interessante. Ô, Fernando, nesse caso, inclusive, assim, o pai também é usuário, né? Porque ele que vai lá e bota a senha. Ele quer... É uma situação onde você está
talvez conflito entre usuários, mas o pai também, ele não é só cliente, né? Ele não só faz pagar pelo Nintendo, ele quer essa funcionalidade de botar a senha lá e ele ir lá e fazer, né? Então você vê que as coisas são assim, bem misturadas, né? Mas é para chamar a atenção que tem casos que é bem diferente, né? Que os usuários têm um perfil bem diferente do cliente. Essa lógica também funciona, por exemplo, para escolas, né? Escolas particulares. Os usuários são os estudantes, mas os clientes, no fim das contas, são os pais que estão pagando. Exatamente. E às vezes, sem perceber, né, você prioriza um e não atende o outro, né? Como é o caso do bebê aqui, né? Ou você faz uma coisa super linda para o usuário, mas o cliente não quer pagar, então você não tem produtos. Exatamente. Mas legal. E assim, uma coisa que a gente falou muito nos outros grupos vejam de fato... Comentou rapidamente no nosso grupo. Permita-me projetar rapidamente aqui um gráfico. Estamos falando de identificar um problema, né? Aí, a gente mencionou a ideia da árvore de problemas, que é um gráfico simples. Muito bom, Léo. Né? Muito bom. Que basicamente vai ajudar você a focalizar e a afunilar. Muitas vezes os usuários reportam, por exemplo, insegurança no transporte público. Certo? Esse não é o problema. Essa é a pista, né? Então, quais são as causas? Porque as janelas estão abertas, porque, sei lá, aqui você vai listar possíveis causas. O motorista dirige rápido. E se o motorista dirige rápido, você faz a pergunta: por que o motorista dirige rápido? É porque ele não tem treinamento. Não, é porque o trânsito é sei lá como. Aí você pergunta: por que ele não tem treinamento? Aí ele vai dizer: ele não tem treinamento porque, sei lá, ele não acha que isso é importante. Ou porque o cara, o dono da empresa não tem dinheiro, não tem verba para isso. Ou porque é proibido. E aí você vai fazendo sucessivamente essas perguntas, né, Léo? Até você chegar num problema que é grande o suficiente para valer a pena ser resolvido, mas ele é suficientemente pequeno para ser claro. Isso. E o importante é que você supera essa generalização de insegurança. É verdade, mas realmente você deve atacar algo muito mais concreto, né? Que é o que nós tentamos aqui apontar na nossa disciplina. Tem, inclusive, um livro chamado Comece por Porquê, né? Isso. Era isso. Do Golden Circle, né? Do ciclo. Mas, assim, é legal você fazer, como o Léo falou, tem a técnica que eles chamam lá dos 5 porquês, né? O cara te responde: meu problema é insegurança. Por quê? Porque que nem criança pequena, que você vai se aproximando da causa raiz. Tem uma outra ferramenta que pode ser interessante para vocês, que, quer dizer, a ferramenta em si, ela não é vamos dizer assim, o foco, mas ela traz uma série de templates interessantes para vocês trabalharem em conjunto, que é esse Miro, que ele tem vários quadros. Aqui eles têm, por exemplo, uma série de templates que pode ajudá-los no processo. Então, quando você coloca problema aqui, tem várias ferramentas. Esse dos 5 porquês, tem várias coisas que, se vocês olharem o material que o Hanoia e o Léo colocaram de design, tem muitas ferramentas que podem ajudar vocês. Uma delas também, que não está no fato aqui agora, é o mapa da empatia, que é aquilo que acho que o próprio Zé Carlos colocou no grupo da gente, que muitas vezes o usuário reporta um sentimento, mas ele age de outra forma, né? Por exemplo, o usuário, ele quer organização no transporte público, então ele não quer, por exemplo, o vendedor lá dentro, não quer aquela bagunça da venda, mas no final do dia o cara come a pipoquinha lá, ou compra água. Então, ele diz que não quer, mas ele consome aquele serviço, né? Então, muitas vezes você tem uma distância entre o discurso e a atitude do usuário, né? O que ele diz e o que ele faz, né? Então, é interessante vocês observarem isso. Então, dê uma olhada também sobre essa ferramenta, mapa de empatia, que pode ser interessante vocês usarem nesses processos para entender o que os usuários estão falando.
Tá, eu acho que é massa. Aí, vale a pena eu mostrar um exemplo bem concreto aqui de uma ave dessa? Mas vocês entenderam, né, gente? Eu acho que foi. Tem um exemplo aqui bem legal sobre nutrição. Mostra. Uma outra ferramenta que pode ser interessante nessa linha, Geber, quando você busca aí, pessoal, eu chamo de diagrama de Ishikawa, né, que eu chamo de diagrama de causa e efeito. Então, galera, a gente se muda os professores aqui para a sala 2. Abraço a todo mundo. Bom apetite. Até semana que vem para o grupo que eu vou me encontrar como mentor. A gente já definiu isso? Quem são os grupos e os mentores? Vamos fazer Não, a gente vai fazer isso vídeos, agora. né? A gente faz isso agora e manda no zap. E manda no zap para o grupo, para os alunos, para saberem quem são os mentores. Está ótimo. Isso. E aí a gente se muda para a sala 2. Vocês preencheram a planilha com a turma na sala 1 ou não? Preencheram. Geber preencheu. Não, mas explicando para os alunos e tal, ou não? Não, a gente ainda não falou direito. Quer que eu mostre? É porque está no comecinho, Cristiano. Mas, gente, o que o Cristiano quer dizer é o seguinte, aquilo que a gente falou na primeira aula, a gente já começou a preencher um painel de controle, que a gente chama de análise de maturidade, que seja, que é sobre a clareza com que vocês já apresentaram as coisas. Mas essa foi a primeira quest, então esse negócio vai evoluir, agora não faz muita diferença, mas vocês vão ver, em breve vai começar a haver diferença entre os grupos. E uma coisa que a gente fazia, né, que é, no final, a nota de vocês vai estar relacionada à nota do projeto e a nota individual de vocês vai ser somado um componente que vai vir da avaliação 360, de como vocês avaliam o trabalho do grupo. Nesse semestre, a gente vai ter mais de uma avaliação 360, a gente vai fazer essas avaliações 360 ao longo do processo, para a gente ir vendo e dando oportunidade para que vocês tenham formas de monitorar o engajamento da equipe e ter como chegar para um colega que talvez não seja tão engajado, chegar e dizer, olha, a gente achou que o esperado era isso e não está tendo essa correspondência. Então, vocês têm a chance de atuar ao longo do processo e ir monitorando e estimulando uma melhoria desse engajamento do time. Essa foi uma sugestão dada em semestres anteriores que a gente vai implementar esse semestre. Uma pergunta, o que é que nós fazemos agora? Vamos para a sala 2. Qual é o link da sala 2? Coloca o link de novo aqui. Já boto. Peraí. Nem um minutinho. Eu tô com muita janela aberta aqui, eu fico perdido. Vamos encerrar a gravação, né? Que nem para não deixar gravando aí 6 horas. Vamos. 6 horas. Vamos lá, tchau. Obrigada, meu Valeu, gente. Abraço. Até já já.